Na Na companhia de um podcast. Bom dia, colegas. Bom dia, professora Paula. Espero que se encontrem todos bem, energia positiva e vamos dar início à nossa apresentação. A nossa ideia para o trabalho final é criar em conjunto um podcast a falar sobre podcasts. O nosso podcast será dividido em 3 partes. Na primeira, vamos abordar o conceito de podcast. Na segunda, vamos apresentar casos concretos de podcasters e na terceira, vamos expor as nossas conclusões. Mas afinal, o que é um podcast? É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser, na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Agora que já sabem um pouco mais sobre aquilo que é um podcast e já estão mais contextualizados, nós vamos também apresentar-vos algumas informações que consideramos pertinentes, como explorar um pouco mais sobre o conceito de podcast, as suas características, os tipos de podcast que são disponibilizados ao público e também o seu contexto histórico. Na segunda parte, escolhemos casos concretos de pessoas que estão inseridas neste ramo, que contactámos através de diversas redes. O objetivo de entrar em contato com estas personalidades foi de explorar o seu parecer relativamente à área, ao que se faz e como se faz no mundo digital audiovisual. Quisemos escolher podcasts de temas variados que estivessem ou não ligados à música. Entre aqueles que escolhemos, encontramos temas desde a música à comédia ao lifestyle. Para além disto, e mostrando a variedade de escolhas, temos também um caso que não é em formato podcast, mas que está igualmente ligado ao mundo digital. De seguida, vamos apresentar-vos as nossas escolhas. Este, como sabem, é o nosso colega Gabriel, mais conhecido no mundo do YouTube por Biel Freitas. Tal como dissemos anteriormente, o Gabriel tem um canal no YouTube onde apresenta, entre outras coisas, covers musicais e vlogs da sua vida diária. A ideia de o entrevistar surgiu com o objetivo de perceber a forma como outras pessoas, como o Gabriel, também ligadas ao mundo da produção musical de conteúdo digital, foram ou não afetadas pela situação atual do mundo. No caso, são os créditos finais. O nome que surgiu porque supostamente os créditos do estágio eram os últimos para acabar a licenciatura. São um grupo de amigos, a Catarina Pintado, Sajad, Carlos Eduardo e Rodrigo Neves, que devem conhecer por fazerem parte da nossa turma, que tiveram a ideia recente de criar um podcast. Quisemos falar com eles para perceber todo o processo de criação da ideia e como pensam colocá-la em prática. Semibreve. Histórias que as músicas encerram na duração de uma semibreve. Este é um podcast da Antena 2, uma rúbrica de Andrea Lupi, que em cada episódio nos apresenta uma obra e o seu respectivo compositor, dando-nos a conhecer um pouco mais sobre a mesma. Sempre achei que tinha demasiadas opiniões sobre tudo e nunca as quis calar honestamente. Mas também, por que calar? Este é um podcast de Mafalda Beirão, que dá voz a várias pessoas com diversos temas do cotidiano. AskTM é um podcast onde eu respondo a perguntas aí da malta. Este é um projeto de Pedro Teixeira da Mota, o comediante que responde a perguntas dos seus seguidores sobre os mais variados temas, abordando-os com sentido de humor. Estando estes 3 últimos projetos já lançados no mundo digital, a abordagem aos mesmos tem um objetivo diferente comparativamente aos 2 projetos iniciais que apresentámos. Acreditamos que as suas opiniões
vão divergir por já se encontrarem neste meio, sabendo lidar com as suas adversidades de um modo diferente. Nesta fase do nosso projeto, onde ainda não conseguimos entrar em contacto com todos os nossos convidados, consideramos que ainda não temos informações suficientes para realizar uma conclusão. Assim, vamos apresentar-vos algumas questões em aberto, às quais pretendemos obter resposta no final do nosso trabalho. A primeira: terá a situação atual influenciado a produção, consumo do podcast? A segunda: quais as dificuldades na criação de um podcast? A terceira questão: importância da música num podcast. Pronto, chegamos ao fim da nossa apresentação. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar-nos. Esperemos que tenham todos gostado. Adeus!